www.radiovox.org. O outro lado da notícia, com Heitor de Paula. Senhores ouvintes, boa noite. Heitor de Paula para a Rádio Vox. Programa do dia 12 de dezembro de 2014. Em primeiro lugar, eu quero fazer um reparo a uma informação equivocada a meu respeito. O ex-sargento do Exército, que lutou contra a guerrilha do Araguaia, Chico Dólar, é o apelido dele, que foi um dos mais bravos guerreiros e hoje está na reserva e é escritor, escreveu um livro Bacaba, um livro muito bom, muito interessante e recomendável. Ele, numa entrevista com uma jornalista, incluiu o meu nome como sendo um daqueles que fez treinamento de guerrilha e terrorismo em Cuba, União Soviética e China. Isso não corresponde à verdade. Eu não acredito que, sendo quem é, Chico Dólar tivesse feito isso de má fé. Pode ser que alguém de má fé o tenha informado, pode ser que tenha surgido, como meu nome é bastante conhecido, é figurinha fácil, como ex-esquerdista. Praticamente todo mundo sabe, está lá no meu site, está lá no meu blog, está em vários artigos que eu escrevi e no meu livro, em que eu faço uma pequena mini biografia dessa parte da minha vida, e podem ter confundido a mim com um bolo de pessoas que realmente fez essa preparação guerrilheira e terrorista. Eu quero esclarecer isso e dar alguns detalhes. Os detalhes a respeito daquela época da minha vida. Eu já disse várias vezes, não sei se aqui na Rádio Vox, mas eu comecei muito cedo a minha carreira política, que já desde 1959, 60, na polícia estudantil secundarista, eu estava não digo na liderança, porque ainda era muito cru e burrinho, mas estava me enfronhando e entrando nisso. E também a informação que é dada nesta entrevista do Chico Dólar, ela diz que eu era do PCB, partidão. Nunca fui. Eu fui da Ação Popular, AP. Entrei para a Ação Popular depois de algum tempo, já no curso secundário, no curso universitário. Eu entrei na faculdade em 1963, ano de fundação da AP, pelo Padre Vaz e pelo Betinho. E que também os dois ex-presidentes da UNE aderiram à AP, os dois últimos, Aldo Arantes e Vinícius Caldeira Brandt, e pela primeira vez a AP, então, num congresso da UNE propriamente, elegeu José Serra presidente, em 63. Mais ou menos por aí, não sei exatamente em que mês, eu entrei para a AP e logo após o movimento
contra-revolucionário de 64, eu passei, vamos dizer, a fazer parte, eu acho que clandestino é um verbo muito, é uma palavra, perdão, um substantivo muito exagerado, porque eu estava estudando na faculdade e tal. O que ficava clandestina era a minha atuação dentro da AP. Então, a minha participação na AP durou mais ou menos 4 anos. E exatamente eu saí quando foi oficializada a entrada da AP, da Ação Popular, na luta armada. Note-se bem, um dos primeiros, se não o primeiro atentado que houve no Brasil, atentado grave terrorista, que foi a bomba no aeroporto de Guararapes para atingir o presidente da República, Costa e Silva. Aquilo foi obra da AP, em 66. Porém, a oficialização da luta armada no sentido maoísta, é preciso diferenciar que até 67, por aí, a AP era de esquerda ainda, com grandes influências católicas, de Helder Câmara, etc., mas já se transformava em marxista-leninista. No entanto, a linha chinesa foi adotada exatamente em oposição ao Partido Comunista Brasileiro. Ainda não existia, depois veio João Amazonas, veio a dividir os dois partidos, o Partido Comunista, rompeu e fundou o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que ainda existe. PCB também, mas praticamente ninguém conhece. E nesta ocasião, ou melhor, neste ano de 1967, as ações foram se radicalizando até que em janeiro de 68, eu vou repetir porque eu já disse isso algumas vezes, um grupo que falava espanhol, eu não sei se era cubano, esteve em Pelotas, cidade em que eu era estudante e membro da AP, e foi declarado então que a nova linha da AP era a linha camponesa de Mao Tse-tung, e iria se entrar então em guerrilha rural. Nesse momento eu saí. Portanto, eu não participei, nunca saí do Brasil. A única quase saída que eu tive foi quando eu fui, em 65, fui eleito vice-presidente da UNE, vice-presidente de intercâmbio internacional. E então eu estive preso de outubro a dezembro, foi 2 meses e pouco. Aliás, eu vou voltar a falar sobre isso agora, daqui a pouco. E depois que eu fui solto, eu voltei para o Sul e fui lá procurado pelo José Fidelis, que era o primeiro vice-presidente e que tinha assumido a presidência porque o presidente José Luiz Alves Xavier, não tenho certeza do primeiro nome, tinha meio que destrambelhado, e o Fidelis procurou-me dizendo que eu estava destinado, como vice do intercâmbio internacional, a ir ao Congresso da União Internacional de Estudantes, que era
uma entidade comunista baseada em Praga, só que o congresso era em Ulaanbaatar, na Mongólia. Eu pensei, eu estava na casa de praia dos meus pais, descansando, e levei um tranco do meu pai. Ele disse: se você voltar para esse tipo de atividade, não conta mais com mesada. Você não quer ser comunista, vai viver do jeito que você puder. Um dos melhores trancos que eu recebi em toda a minha vida. E eu então, que tinha trancado a matrícula da faculdade, eu perdi aquele ano, eu resolvi não ir e me matriculei na faculdade e refiz, mas continuei dentro da AP atuando bastante intensamente naquela região sul, litoral sul, chamava-se... Bom, essas organizações revolucionárias parece que tem grande número de pessoas, etc., mas não é nada disso não. Chama-se Comando Zonal Litoral Sul, que ficava sediado em Pelotas, pegava Rio Grande, Santa Vitória, Jaguarão, etc. Então eu continuei atuando ali, até essa ocorrência que eu já falei, de janeiro de 68. Eu faço sempre questão de frisar o mês, porque a guerrilha começou nessa época. O terrorismo já vinha de mais tempo. A guerrilha rural, não mais do PCB com Julião ou do Brizola, mas lá no sul. O Brizola tinha organizado os grupos dos 11 que foram desmembrados pelos militares, mas que havia naquela época o germe do MST, que apenas tinha um A entre o M e o S, Master, chamava-se Movimento Agricultor Sem Terra, que dali, lá na região de Carazinho e Passo Fundo, Igrejinha, sei lá, tinha um nome, espaço não sei de quê. Eu tenho isso no meu site, a história completa do MST. E o MST, o título do artigo é Um Estado Dentro do Estado. E o MST, então, que era Master, foi também, não digo dizimado, mas perdeu muito a força. As ligas camponesas de Julião também, porque eram abertas. Passou-se então a uma luta guerrilheira clandestina. Bom, a AP uniu-se ao PCdoB, uniu-se à Colina, sei lá que outras dessas organizações, mas eu não tomei mais parte em nada disso. Eu friso que foi janeiro, porque o hábito é dizer, o AI-5 é que desencadeou a luta armada. Mentira! A luta armada é que desencadeou o AI-5 e foi no final de 68, em dezembro. Quanto a essa minha prisão, eu vou dar um testemunho que, infelizmente, a Comissão Nacional da Vergonha, que eles desse V põe verdade, mas não é, acabou de dar o seu relatório culpando os 5 presidentes militares. Bom, eu fui preso na época e é o único testemunho que eu posso dar de que isso não passa de uma grande mentira. É o testemunho do governo Castelo Branco, na época em que eu estive preso, no 23º Batalhão de Caçadores em Fortaleza. Eu fui muito bem tratado. Cumpria-se naquela época a lei que foi determinada pelos militares, sim, mas aprovada pelo Congresso Nacional,
que permitia a prisão por 30 dias para IPM, que era Inquérito Policial Militar, prorrogáveis por mais 20. E isto foi seguido à risca, no meu caso. Terminados os 50 dias, a promotoria começou a organizar o processo, a pronúncia e tal, e eu acabei ficando um pouco mais no quartel a pedido. E isso é algo que, quando eu contei para o general Torres de Mello, ele ria desbragadamente. Eu era o único preso que eu tenho notícia até hoje que tinha a chave da cela, porque eu podia sair, eu fiquei lá espontaneamente, e eu digo, olha, mas se eu posso sair, aqui tem a minha mala, os meus pertences, todos aqui dentro. E ele disse, não, então leva a chave. Eu saía depois do toque de alvorada e tinha que retornar antes do toque de recolher. Mas nem sempre eu chegava antes. Às vezes eu chegava depois e o soldado mandava eu entrar, dizia, vai, entra. E eu me apresentava no oficial de dia, que também não dava muita bola se eu chegasse às 10, às 11, às 11h30. Isso foi 5 ou 6 dias mais. E vim embora. Então, esse testemunho, é claro que a condição da vergonha não está interessada em ouvir, porque é um testemunho de alguém que foi muito bem tratado dentro de um quartel do Exército Brasileiro. A tal ponto que eu tive que voltar lá, na auditoria militar, para processo, andar, foi ao Superior Tribunal Militar, e lá eu fui absolvido, não, fui suspenso por falta de provas. E quem deu o voto de desempate 3-2 foi o general Olímpio Mourão Filho, que foi o desencadeador do movimento 64. Esse acórdão eu tinha, e numa dessas minhas mudanças perdi, mas isso não é difícil de achar, não, nos documentos do Superior Tribunal Militar. Então, é claro que se alguém da comissão da vergonha estiver me ouvindo ou ouvir esse depoimento, vai dizer, não, esse cara nós não queremos ouvir. Então, eu posso dar o meu testemunho do governo Castelo Branco. Não testemunho pessoal, no qual eu não tenho a menor dúvida. Quer dizer, eu sei de muitos casos que saíam da cadeia, aqui no Rio de Janeiro principalmente, e o Mário Lago, aquele safado, comunista velho, dizia para todo mundo, olha, diz que foi torturado. Não, mas eu não fui. Foi sim, diz que foi. Nós precisamos provar que os militares são torturadores. Então, eu não tenho muita fé em várias dessas declarações a respeito da tortura no Brasil. Eu queria ler aqui um artigo que saiu agora, hoje é quinta-feira, sempre falo no dia anterior, às 4h22, estou falando às 5h22, uma hora depois, do general Paulo Chagas. Em primeiro lugar, o general Paulo Chagas publicou um outro artigo que está no meu site, em que ele fala que um dos indiciados, vamos dizer assim, um dos indigitados, era o seu próprio pai. Como também agora li um outro artigo do general ainda da ativa, general Echegóien. Bom, Echegóien é a pronúncia argentina, Echegóien, provavelmente, que a respeito do seu próprio pai também, que foi incluído nessa lista de torturadores. Mas esse artigo, agora,
o general Paulo Chagas fala de algo que é fundamental. Ele diz: é equívoco permanecer indiferente à leviandade da CNV, que eu chamo de Comissão Nacional da Vergonha. E é mesmo, eu quero comentar isso porque eu também já tinha pensado. Há muito militar, muito civil, que bota o rabo entre as pernas, fica quietinho, deixa pra lá, que isso não vai dar em nada mesmo, que a própria presidenta já disse que ela não vai encaminhar nenhuma mudança da lei da anistia, portanto não vai acontecer nada contra ninguém, nada material, então deixa pra lá. Mas ele diz: é equívoco permanecer indiferente. E fala: como instituições e como segmento da sociedade, as Forças Armadas têm direito constitucional à opinião, o dever democrático de manifestá-la e com ela contribuir para a segurança do Estado e para a construção da opinião pública, que é a base de sustentação da democracia. É equívoco, portanto, aceitar sem contestação mentiras sobre um passado que até ontem era motivo de orgulho e comemoração. É equívoco não defender e propalar a verdade histórica, como se dela não se houvesse tirado ensinamentos. É equívoco permitir que a nação seja enganada e que imagine suas forças armadas divididas pelo tempo, separadas pela própria história e desinteressadas pela garantia da liberdade democrática, desavergonhadamente ameaçadas por atitudes imorais, orientadas para inconfessáveis desígnios de poder total emanados de um foro de jurássicos instalado acima dos governos. Eu quero aqui, antes de continuar, discordar do general Paulo Chagas do fato de serem inconfessáveis. Bom, não, na verdade inconfessável é porque eles não vão confessar, mas todo mundo sabe para que está servindo isso. Está servindo para realmente, como ele diz, colocar-se como um foro supragovernamental. Note-se bem, é um foro partidário, o partido acima do Estado. Foi assim na União Soviética, foi assim na Alemanha nazista, foi assim na China de Mao Zedong. Bom, prossegue então no último parágrafo: é equívoco parecer ou permanecer indiferente diante da ofensa contratada pelo governo e do achincalhe de um dos mais importantes períodos da história do Brasil, além do desrespeito à imagem das Forças Armadas e às biografias dos homens de bem que o protagonizaram. Tem um outro artigo dele que se segue imediatamente a esse pequeno, que diz: liderança militar, disciplina e confiança. Se a sociedade prefere ter sua segurança pública entregue aos soldados e não aos policiais, é porque existe um problema de relacionamento a ser estudado, pois as necessidades da população não estão sendo identificadas nem tampouco satisfeitas pelas instituições policiais. O mesmo se aplica à tropa em uma organização militar. Evasão, manifestação ao arrepio da disciplina, baixa moral, pouca confiança, baixo comprometimento, etc. Significa que as necessidades legítimas dos subordinados não estão sendo satisfeitas pelos superiores. Se os cidadãos não sentem confiança nos soldados, as instituições perdem prestígio, e esse problema de relacionamento faz com que a nação torne-se vulnerável a ameaças internas e externas, fragilizando a liberdade e a soberania. Ora, quanto às ameaças externas, já está decretado, e falta pouco, acabar com a existência do país chamado Brasil.
Eu não sou nacionalista, não sou patriota, de jeito nenhum. Mas eu acho que as divisões entre países são uma evolução que ainda está rendendo seus grandes frutos. E por isso eu sou um combativo contra a ONU, contra a OEA, contra todas essas coisas coletivistas que fundaram por aí. E a Unasul vai declarar, e isto vai ser feito, vai declarar a América do Sul como um único país. E evidentemente que isso vai e já está começando, como se diz, comendo pelas beiradas. Uma das beiradas é as placas de identificação dos automóveis no Mercosul e em breve em toda a América do Sul serão as mesmas. Começa-se assim. Note-se uma coisa, assim foi um dos que iniciou a União Europeia. E uma das fortes oposições dos americanos é exatamente isso. Cada estado tem o seu tipo de placa com cor, o que bem entender escrever ali, e apenas uma determinação federal que a placa possa ser lida eletronicamente. Isso a partir de uns anos para cá. Então você vê, na Califórnia tem placa vermelha, azul, em Nova York tem azul e amarela, no Texas ela é branca, no Colorado ela é verde, no Nevada ela tem é verde, mas com uma nevezinha caindo assim em cima das letras, e por aí vai. Então isso é uma defesa da federação. Tenta fazer isso nos Estados Unidos, que você vai ter uma revolução, fazer placa única no país inteiro. Isso já existe aqui, já existe em todos os países da América do Sul e na Europa. Agora, não existe, não pode achar assim, não, mas que besteira que o Heitor está falando, é tão mais simples. Bota lá todas as placas iguais, tal, tem uma imagem, um emblema do país, um não sei o quê, e está tudo resolvido, é muito mais simples, tudo. Não é. Isto tem uma intenção pelas beiradas de comer o angu pelo centro depois. E também, não só isso, como aquela velha história do sapo na panela. Joga um sapo numa panela fervendo que ele salta e vai embora. Joga um sapo numa panela fria, ele vai gostando e vai aquecendo lentamente. Quando ele morrer, ele nem se deu conta de que a temperatura estava subindo, que ele foi se adaptando. É isso que está havendo no Brasil, é isso que já estamos num momento bastante avançado e adiantado, com essa comissão da vergonha e com as tentativas de conselhos populares e etc, etc. Ora, a presidenta sabe aonde deve ir e aonde deve frear o carro. Então é óbvio que ela chorou, fez aquela teatro ontem, a presidenta, quando recebeu o relatório, mas disse, não, é momento de conciliação, não é para haver revanche. Quer dizer, ainda não está o caldo preparadinho e aquecido para isso, como na Argentina aqueceu muito mais rápido, no Uruguai também, no Chile ainda não está quente também não, porque as Forças Armadas são respeitadíssimas no Chile, e principalmente os carabineiros, a polícia chilena e
poucas pessoas talvez saibam, historicamente, quem derrubou Salvador Allende não foi só o Exército, Marinha e Aeronáutica. Também o chefe dos carabineiros, o comandante em chefe dos carabineiros, estava na comissão que governou o país até que Pinochet se tornou líder. Tenho também um artigo sobre isso, que eu, quando estive em Santiago, há uns anos atrás, era Dia dos Carabineiros. Atrás do Palácio Presidencial de La Moneda há uma praça de armas, onde tem a catedral, não sei o quê. E ali então estavam praticamente acampados com demonstração todas as armas dos carabineiros. Olha, dá inveja. E dá mais inveja ainda. As crianças, os estudantes, todos visitando a praça, coalhada de crianças e adolescentes, visitando, conhecendo, recebendo folhetos sobre o funcionamento dos carabineiros. Lá também não vai ser fácil. Na Argentina foi. Na Argentina, a coisa, vamos dizer, a água onde está o sapo esquentou mais rápido. E no Uruguai também. Aqui no Brasil ainda não está na hora. Então ela diz, bom, para aí, vamos manter a lei da anistia. Por enquanto. É só aquecer um pouquinho mais a água, e é só os militares não fazerem aquilo que o general Paulo Chagas fala nesse artigo que eu li, o equívoco de permanecer indiferente. Enquanto eles não estiverem indiferentes e a população também não estiver indiferente, e ir para as ruas contra essa mentira da Comissão Nacional da Vergonha, quando isto cessar, é porque o banho-maria já está mais quente. E aí virão outras medidas, inclusive o fim da lei da anistia. Agora eu quero fazer um breve comentário, porque uma das coisas mais ridículas que eu conheço é de o sujeito trocar nome de rua. E aqui no Brasil estão querendo trocar o nome da Ponte Rio-Niterói, que é Ponte Presidente Costa e Silva, o que foi construída no governo dele, já começou no anterior, numa operação que nunca se falou de corrupção nenhuma, porque estava envolvida, inclusive, a Rainha Elizabeth, porque veio a inauguração, a ponte era construída por um consórcio britânico com brasileiro, com empresas brasileiras, e eles então justamente deram o nome de Ponte Presidente Arthur da Costa e Silva. Agora querem trocar pelo Betinho, Ponte José Herbert de Souza. Agora, eu queria só falar rapidamente que essa turma é tão burra e tão idiota que nem consegue criar alguma coisa nova. Na Alemanha, foi feito uma espécie de Comissão Nacional da Verdade também,
a respeito das ruas, praças, cidades e aeroportos que tinham nomes judeus. Eu vou ler aqui uma parte pequena do livro Nazi Germany and the Jews, de Saul Friedlander, o volume 1, The Years of Persecution, volume 2 é The Years of Extermination, mas eu não cheguei lá ainda. Esse eu já li o primeiro. Note-se aqui que as autoridades de Munique estabeleceram uma comissão para determinar os nomes de ruas e localidades públicas que tivessem nomes judeus. E, gradualmente, deveriam ser renomeadas. No final de 1936, entretanto, o prefeito Karl Firler e a Comissão de Construções da cidade de Munique descobriu que 11 nomes de judeus ainda permaneciam, depois de várias mudanças. Os nomes que estavam indubitavelmente judeus tinham sido mudados, mas um arquivo oficial colocou que havia a possibilidade de que, como resultado de uma pesquisa mais apurada, uma ou mais ruas poderia estar chamada por alguém relacionado com os judeus. Isso lembra a comissão essa aqui? Vão procurar nomes, não sei o que, descobrir ossos, não sei mais o que. Pois é, a mesma coisa. Em 17 de dezembro, uma pessoa, não identifica, escreveu, 17 de dezembro, 33 já, para o Frankfurter Volksblatt. Por favor, faça-me o grande favor de olhar se você podem usar sua influência para mudar o nome da rua onde eu moro, que é o do judeu Jacob Schiff. Nossa rua é habitada por pessoas que são nacionalsocialistas. E quando as bandeiras são levantadas aqui, são as bandeiras da suástica, em todas as casas. Este nome, Jacob Schiff, é como se fosse uma punhalada por nossas costas. Quem era Jacob Schiff? Em março de 1934, a comissão recomendou ao prefeito que todas as donações feitas por judeus americanos que financiaram Jacob Schiff e várias instituições de Frankfurt, incluída a universidade, e portanto sugeriram rejeitar a proposta do nome Ele era um doador para a cidade, para a universidade, e então essas entidades internacionais davam uma enorme importância ao banco privado de Jacob Schiff, e que essa mudança seria amplamente relatada e poderia levar a uma demanda por restituições dos dinheiros que tinham sido dados à cidade de Frankfurt, doados por Schiff. Essa carta, no entanto, ela desencadeou um número muito grande de iniciativas similares.
Os nomes de 14 ruas ou praças foram mudados imediatamente. A Byrne Square foi mudada para a Praça Byrne foi mudada para a Praça dos Dominicanos. Quando os nazistas descobriram que Schiff tinha financiado os bolchevistas, Jakob Schiff-Straße tornou-se Mummstraße, em honra de um prefeitinho de menor importância da cidade. Houve até um problema muito sério. Vejam só que havia um caso do Jakob Straße. O nome possivelmente ariano teve sua origem determinada como ariana. Isaac Iselin não era judeu. Usualmente os calvinistas de Basileia usavam os primeiros nomes judeus para seus filhos, nomes hebraicos. É só uma leiturinha aqui para vocês verem que é claro que as coisas começam como ridículas e acabam numa imensa tragédia. Eu vou ficando por aqui, teria muito mais coisa a dizer sobre essa comissão, esse relatório, mas eu vou esperar inclusive lê-lo para poder fazer observações mais acuradas. Vou ficando por aqui e desejando a todos, como sempre, uma boa semana. www.radiovox.org